Vamos continuar nosso trabalho, nossa discussão acerca do envelhecimento e agora focando no envelhecimento do comportamento. Então, vejam, todas as áreas relativas a, ao apoio, né, do indivíduo estão envolvidas também com o envelhecimento. Na verdade, em todas as etapas da vida, né? Então, aqui também a gente não pode ignorar que há um envelhecimento comportamental. Quais são as expectativas que um idoso passa a ter quando ele adentra a terceira ou a quarta idade? Né? Então, muitas vezes, a própria cultura social ela impõe ao idoso que ele não tenha expectativas, porque não há nada depois disso. Né? Então, alguns idosos acabam acreditando que isso é uma verdade, enquanto a dedicação para a família, a dedicação para um parceiro, uma parceira, um trabalho e tantas outras coisas podem se tornar expectativas nessa fase da vida, principalmente se está sendo estimulado e está acontecendo um envelhecimento ativo, que é o envelhecimento sadio. Tem a questão da autoimagem, então como ele se enxerga com a perda de cabelos, a flacidez da pele, não enxergar, não escutar bem, como que é a autoimagem? Outra questão, qual é o papel social que ele tem? Bom, ele se aposentou, e agora? Né? Então, pode ser um líder religioso, pode fazer parte de um grupo de esportes, então ele precisa buscar novos objetivos e metas. Aqui, pessoal, tem a questão do envelhecimento social também, que acaba tendo muito a ver com a questão do envelhecimento comportamental. Então, agora, a influência é a convivência do indivíduo com o outro. Muitas vezes, a família, preocupada que aconteça alguma coisa no lar, na rua, com o idoso, ela pede que ele não saia. E ele, por medo, às vezes, de sofrer uma queda, de se urinar, de se perder, ele acaba aceitando essa imposição, o que faz com que ele perca a autonomia e independência, que é justamente aquilo que a gente não quer que aconteça. E ela acaba ficando em casa e deixa de ter o convívio social. Isso é muito ruim, porque o convívio social ajuda a pessoa a ter novas expectativas. Então, o convívio social, ele deve ser estimulado. Se o indivíduo passa a ter alguma condição de saúde que o torne, de certa forma, dependente de alguma maneira, ele precisa ser ajudado a se adaptar a essa nova realidade. Então, o uso da bengala, troca dos óculos, um aparelho auditivo, tudo que for dispositivo que o ajude a se adaptar deve ser estimulado para que ele faça uso. Tá? Tem a questão do rendimento econômico, né? Então, muitas vezes a gente também vê a família utilizando, né, a aposentadoria do idoso, e por conta disso ele acaba não tendo condição financeira de sair, ir a um cinema, passear num shopping, fazer compras. Então, tudo isso também tem que ser pensado, tem que ser trabalhado. Trabalhamos em equipe multiprofissional, está aí o assistente social, né? E tantos outros profissionais para ajudar o idoso a aceitar e a se adaptar à condição da vida atual. O trabalho não é porque ele está aposentado que ele não pode trabalhar, ele pode fazer um trabalho social, ele pode se envolver sim num novo trabalho, assumir uma nova posição, um status de trabalho sem problema algum. Tem a questão de lazer, isso deve existir sempre. Então, se ele está habituado a sair, fazer caminhadas, participar de um grupo de esportes, fazer excursões, ele tem que ser estimulado a continuar com essas atividades. E a convivência em família, o núcleo familiar também, que é muito importante, mas muito importante também que a família ressignifique essa questão cultural de que o idoso é uma pessoa que não tem mais expectativas, né? Quando a família passa a entender o idoso como uma pessoa importante e fundamental para aquela estrutura familiar, ele também passa a se ver dessa maneira. Então a gente precisa trabalhar isso também. Então aqui eu coloquei um resuminho de questões que são importantes da gente levar em consideração quando a gente
trabalha com o indivíduo idoso, e são questões relativas ao desenvolvimento, por isso que eu resolvi trazer para a aula. Primeiro, descobrir possibilidades de autoaceitação. A gente já sabe que todos os sistemas estarão envelhecidos. Há um comprometimento. Qual é o segredo? É a adaptação. Qual é seu papel, enfermeiro, enfermeira? Ajudar o paciente a se adaptar. Ele tem que manter autonomia e independência. Como é que eu vou fazer para que isso aconteça? Tá? Trabalhar o crescimento pessoal. Não é porque chegou na terceira idade que não tem mais expectativa, muito pelo contrário. Há muitas outras descobertas, há muitos outros objetivos e metas que podem ser pontuados. Né? Descobrir novos propósitos de vida. Às vezes a pessoa tem a possibilidade de fazer coisas que ela não fez antes. Né? Então, por exemplo, o meu pai, ele adora trabalhar com marcenaria. Enquanto ele trabalhava numa empresa, ele não podia ter esse hobby, né, esse prazer, que é um prazer para ele trabalhar com marcenaria. Depois que ele se aposentou, ele começou a fazer móveis e até hoje ele faz móveis, né? Então é isso aí, tem que buscar novos propósitos de vida. Às vezes chegou a hora de você seguir e ir atrás do seu sonho. Tá? Desenvolver relação positiva com outras pessoas, então, é para interagir, sim. A gregária é uma necessidade humana básica e ela deve ser estimulada. Manter domínio sobre o ambiente que o cerca, e aí vai também muito do apoio do enfermeiro. Então, há uma questão de mobilidade prejudicada, sim. Então, a questão da visão, da audição, a estrutura muscular, a sarcopenia, em associação, dá uma mobilidade física prejudicada. Então, o lar do idoso, ele precisa ser adaptado. Então, a gente procura trabalhar para que se evitem tapetes, fios, animais de estimação. Pode ter, deve ter, porque eles são ótimas companhias e são terapêuticos, mas tem que prestar muita atenção onde o bichinho está, para não tropeçar nele, né, e não causar uma queda. Móveis, nenhum móvel que o idoso possa se apoiar, a iluminação da casa tem que estar muito boa. Então, tem várias questões do lar que devem ser avaliadas pelo enfermeiro, pelos profissionais da saúde, pela própria família, para adaptar o lar a uma condição mais segura de vida para esse idoso. E quando ele sai para fora de casa, né, para a rua, para se distrair, para comprar alguma coisa, para usar um transporte público, a gente tem que ter bastante atenção no uso de dispositivos. Então, ele faz uso de bengala, ele precisa fazer, precisa de um andador, como que está o calçado? Porque a gente, muitas vezes, quando em presencial eu peço para os alunos desenharem idosos para a gente poder conversar sobre as características, muitas vezes os alunos desenham os idosos com meia, 3/4 e aquele chinelo tipo Raider, né? Aquele chinelo. Eu tinha um aqui, mas não tenho mais. Então, vou mostrar para vocês. Então, a gente tem essa característica, né? Nossa, usa a meia, que é uma coisa que já escorrega, e o chinelo tipo Raider, que é uma coisa que não prende no pé. Jamais, gente, jamais. Isso não pode deixar, tá? E eles não podem sair com esse tipo de calçado, porque a marcha mudou, ele não levanta tanto o pé para caminhar, né? Então tem tudo isso, a gente tem que levar em consideração, tá? Mas sempre lembrando que a gente não tem que fazer por ele o que ele pode fazer. Muitas vezes, a minha avó faleceu com 106 anos, né? E muitas vezes, quando eu saía com ela, às vezes ela tinha que amarrar a roupinha, abrir a carteira, e eu não ajudava. E eu via alguns olhares, né, dos populares que estavam próximos, olhares feios, tipo, que carrasca. Não, gente, essa questão cultural tem que mudar. O idoso, ele tem que ser estimulado a fazer por si só. Até bastante velhinha, às vezes ela abotoava a roupinha torta, mas eu deixava ela abotoar, depois eu ia, sem que ela percebesse, arrumando, o calçado também, ela pegava uma colher para calçar o sapato e eu deixava, porque isso faz com que ela fazia com que ela se sentisse autônoma, independente, é isso que a gente tem que garantir. Não é para fazer para idoso o que ele pode fazer por si. Enquanto não for crucialmente necessário que ele use um babador e uma fralda, a gente não deve colocar. Não deve. Muitas vezes a fralda e o babador é colocado para aliviar o trabalho da enfermagem. E a gente tem que ter consciência que isso vai tolher a autonomia e independência do idoso. Isso tem que ser evitado. Evitado. Tá?
Tem algumas questões éticas, a de autonomia e independência a gente já falou, eu trouxe aqui um dilema ético, que é quando a gente coloca a fralda, quando a gente coloca babador, né? Enquanto o idoso puder fazer por si, isso tem que ser estimulado, tá? Tem uma outra questão ética que tem vindo muito à tona agora, principalmente por causa do Covid, que é a justiça. Então, muitas vezes, os indivíduos mais jovens são escolhidos para viver do que aqueles que são mais velhos. Nós tivemos até há pouco tempo uma idosa que autorizou que o respirador que havia sido destinado para ela fosse destinado a um indivíduo mais jovem, porque ela já havia vivido tudo que ela tinha para viver. Isso é muito cruel, né, gente? Isso é muito cruel, mas acontece e infelizmente nós vamos ver muitas vezes isso acontecer. Qual é a justiça disso? Quem tem direito? Será que um jovem tem realmente mais direito do que um idoso, né? Vamos pensar aí. Talvez economicamente sim, né? Mas será que economicamente falando, economicamente pensando, nós estamos sendo justos? Tem a questão da paciência. O idoso, ele não é uma criança. Muitas vezes a gente fala, ai, dona Mariazinha, a idosinha, fofinha, bonitinha. O idoso não é uma criança, ele é um adulto. Ele tem vontades, ele tem uma identidade, ele tem uma personalidade e precisa ter paciência sim. Só trabalha com idoso quem tem paciência. Porque eles são teimosos, eles fazem valer a vontade deles, simplesmente porque eles querem manter a autonomia e independência. Então eu preciso entender que aquela coisa que eu chamo de teimosia, né, é uma necessidade de se manter autônomo e independente. Então, para isso, precisa ter um preparo. Outra questão importante é com relação à assistência da enfermagem, de enfermagem. Muitas vezes, para essa área, nós precisamos de muita mão de obra para poder cuidar de pessoas, principalmente que têm mobilidade física prejudicada ou estão imóveis a um leito, né? Tá com a síndrome da imobilidade que a gente fala, né? Então estão restritos a um leito. E essas pessoas precisam de muito cuidado de conforto e higiene. São pessoas que demandam da enfermagem em torno de 10 horas dia, né? De cuidado. É um paciente caro. E um paciente comercialmente falando não rentável. Eu sei que é horrível dizer isso, mas para um país capitalista como o nosso, saúde é comércio, gente. Então, tem essa questão também. As seguradoras, as empresas particulares, elas não têm muito interesse nesse perfil populacional. E a gente tem que levar isso em consideração, porque a gente precisa de muita mão de obra para cuidar desse tipo de paciente.